O milagre que mudou a vida de Márcia, quando a fé venceu a doença. Márcia Oliveira tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, hiperplasia suprarrenal congênita, uma doença rara que afeta as glândulas suprarrenais, causando desequilíbrios hormonais graves. Os médicos foram claros: ela precisaria de medicamentos para o resto da vida, com riscos de complicações como pressão alta descontrolada, infertilidade e até mesmo crises que poderiam levar à morte. A notícia foi como um golpe. Márcia, que sempre fora uma mulher forte, independente e cheia de sonhos, viu seu futuro desmoronar diante dos olhos. Doutor, tem cura? Perguntou com a voz embargada. Infelizmente não. Mas com tratamento, você pode ter uma vida quase normal. Respondeu o médico sem muito otimismo. As palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Os remédios eram caros, os efeitos colaterais insuportáveis, e a cada exame, os níveis hormonais pareciam piorar. Márcia começou a se isolar. O trabalho como recepcionista, que antes lhe dava prazer, tornou-se um fardo. As noites eram de choro e as manhãs de desespero. Ela se sentia presa em um corpo que atraía. Até que certo dia sua colega de trabalho, Dona Maria, uma senhora simples mas de fé inabalável, notou seu sofrimento. Márcia, minha filha, você já tentou buscar a Deus? Na Igreja Universal, eu vi coisas que nem em hospital se vê. Pessoas sarando, famílias sendo restauradas, disse com os olhos brilhando. Já orei, Dona Maria. Mas Deus não me ouve. Respondeu Márcia amargurada. Não é qualquer oração, minha filha. É a oração de fé com unção. Venha comigo domingo. Não custa nada tentar. Márcia relutou, mas algo dentro dela a impulsionou a aceitar. Talvez fosse desespero. Talvez fosse uma centelha de esperança. O primeiro passo, chegando à Igreja Universal. No domingo seguinte, Márcia entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O lugar era simples, mas havia algo diferente no ar. Uma energia de fé, de pessoas que acreditavam no impossível. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre libertação e milagres. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele ainda opera maravilhas, declarou, enquanto a congregação respondia com amém entusiastas. Márcia sentou-se no fundo, observando tudo com ceticismo. Mas quando o pastor chamou os enfermos para a frente, algo a cutucou por dentro. Ela viu uma senhora em uma cadeira de rodas se levantar e caminhar. Ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de câncer, de dívidas impossíveis quitadas, de famílias restauradas. Isso não pode ser real, murmurou, mas seu coração acelerou. Ao final do culto, Dona Maria a levou até o altar. Pastor, essa aqui é a Márcia. Ela está com uma doença nas suprarrenais. Os médicos disseram que não tem cura. Explicou. O pastor olhou nos olhos de Márcia com uma intensidade que a fez estremecer. Filha, Deus é maior que qualquer diagnóstico. Você quer ser livre? Quero, mas não sei se mereço. Respondeu com a voz trêmula. Não é questão de merecer, é questão de crer. Amanhã tem uma corrente de libertação às 10 horas. Venha com fé, e traga um frasco de óleo abençoado. Márcia saiu da igreja confundida, mas com uma pequena chama acesa dentro de si. A corrente que quebrou as correntes. Na manhã seguinte, Márcia voltou. Dessa vez não como espectadora, mas como alguém disposta a lutar. O templo estava lotado, o clima era de guerra espiritual. O pastor falava sobre a fogueira santa de Elias, sobre como a fé acende o milagre. Hoje o fogo de Deus vai queimar toda doença, toda maldição. Declarou enquanto a congregação gritava em uníssono. É verdade. Márcia foi chamada à frente. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença neste corpo. As suprarrenais de Márcia são restauradas agora. O sangue de Jesus purifica cada célula, cada órgão. Saia, espírito de enfermidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Márcia sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela começou a tremer, e lágrimas escorriam sem controle. O pastor continuou orando, impondo as mãos sobre sua cabeça, enquanto a congregação fazia uma corrente de oração, repetindo: Sara Jesus! Sara Jesus! De repente Márcia sentiu uma libertação. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. Ela caiu de joelhos, chorando, mas desta vez, eram lágrimas de alívio. Estou sentindo algo diferente, sussurrou. O pastor sorriu. Isso é Deus operando, filha. Não solte a fé agora. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. E não deixe de trazer seu dízimo e ofertas. A fé sem obras é morta. Márcia saiu dali transformada.
Não sabia explicar, mas sentia que algo havia mudado. O milagre confirmado. Nos dias seguintes, Márcia seguiu todas as orientações. Participou das vigílias de madrugada, jejuou como nunca havia jejuado, entregou seu dízimo e ofertas com gratidão, mesmo com as contas apertadas. A cada culto, a unção parecia mais forte. Ela orava em casa, declarando: "Pelo sangue de Jesus, eu estou sarada." Uma semana depois, voltou ao médico para novos exames. O resultado deixou até os profissionais de saúde boquiabertos. Márcia, seus níveis hormonais estão normalizados. Não há mais sinais de hiperplasia ativa. Isso não tem explicação médica, disse o endocrinologista, incrédulo. "Eu sei o que aconteceu, doutor. Foi Deus", respondeu ela com um sorriso que iluminava o consultório. Os médicos pediram mais exames, suspeitando de um erro. Mas os resultados se repetiram. A doença havia desaparecido. Márcia não precisava mais dos remédios. Seu corpo estava funcionando perfeitamente. O testemunho que abalou o altar. No domingo seguinte, Márcia subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, mas firme, ela contou tudo o que havia passado. "Eu vim aqui desesperada, achando que Deus tinha me abandonado. Mas Ele nunca me deixou. Foi aqui nesta igreja que eu aprendi que a fé move montanhas. Os pastores oraram por mim, a corrente de oração me sustentou, e Deus me sarou. Hoje estou livre." O templo explodiu em glórias. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. O pastor, emocionado, reforçou: "Isso é o poder de Deus. Quando a gente crê de verdade, quando a gente investe na fé com jejum, com oração, com dízimo e ofertas, os milagres acontecem." Márcia poderia ter desistido, mas ela escolheu lutar. E Deus honrou sua fé. A lição que ficou. Hoje Márcia é uma das obreiras mais ativas da Igreja Universal. Ela ajuda a receber os enfermos, a orar por aqueles que chegam sem esperança. Sempre que pode, repete a frase que mudou sua vida. Deus não muda a sua situação para você crer. Ele quer que você creia primeiro para então mudar tudo. Ela aprendeu que a fé não é passiva. É preciso agir, buscar a igreja, participar das campanhas, jejuar, orar, contribuir com o dízimo e ofertas. Não como um ritual, mas como um ato de confiança em Deus. Muitas pessoas dizem que não têm fé, mas a verdade é que não querem pagar o preço da fé. Eu poderia ter ficado em casa reclamando, mas eu escolhi vir para a casa de Deus. E aqui eu encontrei minha cura. Hoje Márcia não só está sarada, como também casou-se, realizou o sonho de ser mãe e viu sua vida financeira ser restaurada. Tudo porque em um momento de desespero, ela ousou crer. E o melhor de tudo, sua história não é a única. Todos os dias na Igreja Universal, Deus continua operando milagres para aqueles que, como Márcia, não desistem da fé. Na mesma cidade onde Márcia recebeu seu milagre, vivia um homem chamado Roberto. Ele era conhecido por todos como um homem de negócios bem-sucedido, mas por dentro, carregava uma dor que ninguém conseguia ver. Há anos ele lutava contra uma depressão profunda, que o deixava sem forças para levantar da cama muitas manhãs. Os remédios aliviavam um pouco, mas não tiravam o vazio que sentia no peito. Até que um dia sua esposa, depois de muito insistir, o convenceu a ir a uma reunião na Igreja Universal. Roberto entrou arrastando os pés, com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas. "O que eu estou fazendo aqui?" pensava. Mas quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele se mexeu. Não foi um sentimento passageiro, mas uma certeza: Deus estava falando com ele. O pastor citou a passagem de Jeremias 29:11, "Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Aquelas palavras foram como água para uma alma sedenta. Naquele mesmo dia, Roberto foi ao altar. Não chorou, não gritou, apenas se ajoelhou e, pela primeira vez em anos, abriu o coração em oração. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas um pedido sincero: "Senhor, eu não aguento mais assim. Se o Senhor existe, me tira desse poço. Eu quero viver de novo." E algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um barulho, mas uma paz que ele não sentia há décadas invadiu seu ser. Era como se uma carga de 1000 quilos tivesse sido tirada de suas costas. Nos dias seguintes, Roberto voltou à igreja. Participou da campanha dos israelitas, jejuou, orou e principalmente começou a ler a Bíblia. Cada versão que lia, cada testemunho que ouvia fortalecia sua fé. Aos poucos, a escuridão foi se dissipando. Ele começou a sorrir sem forçar, a planejar o futuro, a brincar com os filhos de um jeito que sua esposa nem lembrava mais. Os remédios que antes eram sua muleta,
foram sendo reduzidos até que, após acompanhamento médico, ele pôde deixá-los de lado completamente. Mas o milagre de Roberto não parou por aí. Seu negócio, que estava estagnado há anos, começou a prosperar de uma forma que nem ele mesmo conseguia explicar. Contratos que pareciam impossíveis se concretizaram, dívidas foram quitadas e, o mais surpreendente, ele sentiu um chamado para ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo que ele. Hoje, Roberto lidera um grupo de apoio na igreja para quem luta contra a depressão e ansiedade. Eu sei como é estar no fundo do poço, mas também sei que Deus estende a mão para quem quer sair de lá, diz ele, com os olhos brilhando. E assim como Márcia e Roberto, tem a história da Dona Maria, uma senhora de 72 anos que chegava à igreja arrastando uma bengala e com dores tão fortes nas pernas que mal conseguia dormir. Os médicos tinham dito que era artrose avançada e que ela teria que conviver com aquilo pelo resto da vida. Mas Dona Maria não se conformou. Toda semana, ela estava lá na reunião das terças-feiras, acreditando que Deus poderia mudar a história. Até que em uma noite de oração, enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela sentiu algo quente percorrer suas pernas. Quando se levantou, a dor tinha sumido. No dia seguinte, jogou a bengala no lixo e foi andando, sozinha, até a padaria da esquina. Meus netos não acreditavam quando me viram correndo no parque. Disse para eles: "Isso aqui é coisa de Deus, meu filho", conta, rindo, enquanto mostra as pernas ágeis que hoje não doem mais. Essas histórias não são contos ou exageros. São realidades vividas por pessoas comuns, que como você já passaram por momentos em que tudo parecia perdido. Mas elas tiveram uma coisa em comum: não desistiram. Não ficaram só na teoria, não esperaram o milagre cair do céu. Elas foram à casa de Deus, buscaram a fé de verdade e agiram. E Deus, que é fiel, respondeu. Porque na Igreja Universal, não se ensina uma religião de braços cruzados. Aqui se aprende que a fé sem obras é morta. Que orar é bom, mas obedecer é melhor. Que Deus não muda a história de quem não muda a atitude. E é por isso que toda semana, milhares de pessoas saem daqui com um testemunho novo para contar. Alguns recebem cura física, outros, libertação emocional ou financeira. Mas todos saem transformados, porque quando Deus toca uma vida, nada fica igual. E a melhor parte? Essa história não acabou. Ela continua sendo escrita, todos os dias, por pessoas como você. Talvez você esteja lendo isso agora e pensando: será que Deus pode fazer isso por mim também? A resposta é sim. Mas lembre-se, o milagre começa quando você dá o primeiro passo. Quando você decide, como Márcia, Roberto e Dona Maria, que vai buscar a Deus de verdade. Porque Ele está esperando. E quando você menos esperar, sua vida vai virar do avesso para melhor. Era uma tarde de sábado quando Carlos entrou pela primeira vez na CCB. Ele não queria estar ali. Na verdade, tinha sido quase arrastado pela esposa, Ana, que há meses insistia para que ele fosse ao culto. Carlos era daqueles homens que achavam que fé era coisa para fracos. Se Deus existe, por que minha vida é esse desastre? Ele pensava, enquanto cruzava os braços e se sentava no fundo do salão, longe de todos. Havia perdido o emprego havia 6 meses. As dívidas se acumulavam, e a vergonha de não conseguir sustentar a família o consumia. As noites eram de insônia, o estômago doía de tanto nervoso, e o orgulho não deixava que pedisse ajuda a ninguém. Até mesmo com Ana, ele mal falava. O silêncio em casa era pesado, como se as paredes guardassem todo o desespero que ele tentava esconder. Mas naquele sábado, algo foi diferente. Enquanto o coral cantava, Carlos sentiu um nó na garganta. Não era só a música, era como se cada palavra falasse diretamente com ele. Deus não desistiu de você. Ele vê suas lágrimas, ouve seus suspiros. Entregue tudo a ele. Carlos tentou se segurar, mas uma lágrima escorreu. Rápido, enxugou com a manga da camisa, olhando para os lados para ver se alguém tinha notado. Foi então que o pastor começou a pregar sobre Elias e a viúva de Sarepta. A história do profeta que, em meio à maior secura, viu Deus multiplicar o pouco azeite e farinha que restavam. Deus não precisa de muito para fazer um milagre, disse o pastor, olhando diretamente para a plateia. Ele só precisa de um coração disposto a confiar. Carlos sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. O coração batia forte. Será que Deus pode mesmo me ajudar? Pensou. Mas logo veio a descrença, já tentei de tudo. Rezei quando era criança e nada adiantou. Por que agora seria diferente? Foi quando o pastor fez um chamado. Se você está aqui hoje com um fardo pesado, venha até o altar. Deus quer te aliviar. Carlos hesitou. Olhou para Ana, que já estava de pé, com os olhos cheios de lágrimas, fazendo sinal para que ele fosse. Ele balançou a cabeça, negando. Não era para ele. Não dessa vez.
Mas então, como se uma força invisível o puxasse, Carlos se levantou. Os pés pareciam pesados, mas ele deu um passo. Depois outro. E outro. Até que estava ali, ajoelhado no altar, com as mãos trêmulas e o coração aos pedaços. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou: Senhor, toca neste homem. Restaura sua fé, sua família, seu trabalho. Mostra a ele que tu és o Deus dos impossíveis. Carlos fechou os olhos. E então, algo inexplicável aconteceu. Uma paz que ele não sentia há anos invadiu seu peito. Não era alívio passageiro. Era como se uma carga de anos tivesse sido tirada de suas costas. Ele começou a chorar não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. E entre lágrimas sussurrou: Deus, se tu existes, me ajuda. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Quando se levantou, Carlos não era mais o mesmo. Não tinha recebido um emprego ainda, nem as dívidas haviam sumido. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele olhou para Ana e pela primeira vez em meses sorriu. Um sorriso verdadeiro. Vamos para casa, disse, apertando a mão dela. Na semana seguinte, Carlos voltou à igreja. E na outra também. Começou a participar dos cultos de doutrina, a ler a Bíblia, a orar com Ana antes de dormir. Não foi fácil, o orgulho ainda doía às vezes e as contas continuavam lá. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes: esperança. Até que, 3 semanas depois, aconteceu o inesperado. Um antigo colega de trabalho, que ele nem via há anos, ligou. Carlos, ouvi falar que você tá desempregado. Aqui na empresa tá precisando de um gerente com sua experiência. Se tiver interesse, vem conversar segunda-feira. Carlos quase não acreditou. Na segunda-feira foi a entrevista. No mesmo dia, assinou o contrato. O salário era melhor do que o anterior. E o mais incrível, a empresa pagaria todas as dívidas atrasadas como parte do benefício de contratação. Quando contou para Ana, ela chorou abraçada nele. Eu sabia, Carlos. Eu sabia que Deus ia fazer algo. E fez. Não só pelo emprego, mas por tudo mais. Carlos e Ana começaram a servir na igreja, ele no departamento de homens, ela no coral. O casamento que estava por um fio se renovou. Os filhos que antes viam o pai amargurado, agora ouviam sorrir, brincar, orar com eles. Hoje, quando Carlos dá seu testemunho na CCB, ele sempre diz a mesma coisa. Eu entrei naquela igreja achando que Deus não se importava comigo, mas Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. Não foi o emprego que mudou minha vida, foi a decisão de confiar nele. O resto, Ele fez. E é assim que Deus age. Não com fórmulas mágicas, mas com corações que se rendem. Não com soluções instantâneas, mas com transformações que começam por dentro. Porque o milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente se torna. E a sua história? Já começou a ser escrita? 1 ano depois daquele dia em que Carlos entrou pela primeira vez na CCB, algo inesperado aconteceu. Ana, que sempre teve problemas de saúde desde jovem, começou a sentir dores fortes no estômago. Os médicos, após vários exames, deram um diagnóstico que abalou a família: um tumor agressivo. As palavras quimioterapia e cirurgia de risco ecoaram como marteladas no coração deles. Mas dessa vez, Carlos não se desesperou. Ele se ajoelhou ao lado da cama do quarto, seguiu a mão de Ana e orou com uma fé que nem ele mesmo reconhecia. Senhor, a senhora já é tua. Se for da tua vontade, cura-a. Mas se não for, dá-nos força para glorificar teu nome em tudo. Ana, mesmo com lágrimas nos olhos, repetia: seja feita a tua vontade. A igreja se uniu em jejum e oração. As irmãs do coral, os obreiros do departamento de homens, até os filhos de Carlos e Ana, todos clamavam. Em uma das noites de vigília, enquanto o pastor orava impondo as mãos sobre Ana, ela sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se algo saísse dela. No dia seguinte, novos exames foram feitos. Os médicos ficaram estarrecidos, o tumor havia sumido. Não havia explicação médica. Só um milagre. Mas o que mais marcou não foi apenas a cura física. Foi a mudança em Ana. Antes, ela era uma mulher cheia de medos, insegura, que dependia da aprovação dos outros. Depois daquele dia, virou uma guerreira da fé. Começou a visitar hospitais, orando por outros doentes, levando a mesma esperança que havia recebido. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um, dizia ela com os olhos brilhando. Os filhos que já haviam visto o pai se transformar, agora viam a mãe com uma força que não conheciam. O mais novo, Lucas, de apenas 10 anos, certo dia perguntou: Mãe, por que a gente não ia na igreja antes? Lá é tão bom. Ana o abraçou forte e respondeu: Porque a gente não sabia, filho. Mas Deus sabia a hora certa de nos chamar. Carlos, que antes mal conseguia ler a Bíblia, agora era um dos que mais estudava a palavra.
Ele passou a liderar um grupo de homens que, como ele, lutavam contra vícios e desespero. Não adianta só parar de beber ou fumar, ele sempre dizia. Tem que encher o coração com algo maior, e esse algo é Jesus. Um dia, um dos homens desse grupo, um ex-companheiro de bar de Carlos, que o via como exemplo, entregou a vida a Cristo. Ao ser batizado, ele olhou para Carlos e disse: se não fosse você, eu ainda estaria perdido. Obrigado por não desistir de mim. Carlos sorriu, lembrando de quando ele mesmo ouviu palavras parecidas do pastor que o acolheu. A vida deles não era perfeita. Ainda havia contas a pagar, desafios no trabalho, dias de cansaço. Mas agora eles tinham algo que nenhum problema podia tirar: a certeza de que não estavam sozinhos. Toda vez que passavam em frente àquela CCB, onde tudo começou, Ana apertava a mão de Carlos e dizia: lembra quando a gente achava que não tinha jeito? Deus sabia o que estava fazendo o tempo todo. E assim uma família que estava se desmanchando se tornou um farol. Não por causa deles, mas por causa daquele que os resgatou. Porque milagre não é só o que Deus faz por nós, é o que Ele faz em nós. E essa história ainda está sendo escrita, uma página de cada vez, com lágrimas de gratidão e sorrisos de quem sabe que o melhor ainda está por vir. O milagre completo. Anos depois, na mesma calçada onde Ana chorara desesperada, agora se reuniam outras famílias, algumas quebradas como eles haviam sido, outras apenas cansadas da vida. Carlos e Ana não tinham respostas mágicas, mas tinham uma mesa farta, café quente e um testemunho vivo. Se Deus puder nos restaurar, pode fazer o mesmo por vocês. O que começou como um pedido de ajuda se tornou um lar aberto, onde o pão era partido junto com as dores e as vitórias. O milagre não foi só o casamento salvo, os filhos de volta ao colo, ou as contas que misteriosamente sempre se resolviam no último dia. Foi a transformação silenciosa. Carlos aprendeu que ser forte não era calar a dor, mas compartilhá-la. Ana descobriu que amar não era exigir perfeição, mas escolher permanecer, mesmo quando o amor doía. E os filhos? Eles cresceram vendo que fé não era ausência de tempestade, mas a mão que se segura firme quando o vento uiva. Reflexão final. Deus não apaga nossas cicatrizes. Ele as transforma em mapas para quem se perdeu no mesmo deserto. O milagre não foi a família perfeita, mas a família redimida, não por mérito próprio, mas por uma graça que chega quando já não temos mais forças para nos segurar. Às vezes, o maior sinal de que Deus está agindo não é o problema que some, mas o coração que, mesmo ferido, volta a bater em compasso com a esperança. Lição de vida. Milagres não são eventos isolados, são sementes plantadas no chão árido da nossa rendição. Se você está hoje onde Ana esteve com as mãos vazias e a fé em frangalhos, saiba, a história que parece acabada pode ser apenas o prefácio de uma restauração que você ainda não consegue imaginar. O melhor de Deus não é o que Ele tira do seu caminho, mas o que Ele coloca dentro de você para enfrentá-lo. E assim a família seguia não porque a vida ficará fácil, mas porque agora eles sabiam. As páginas mais bonitas são escritas com tinta de luta e assinadas por aquele que prometeu nunca soltar nossas mãos.